Bênçãos, alma querida, alma bendita, povo de Deus, povo santo e abençoado, louvado seja o nosso Deus. Vamos aqui as previsões para você. Tô aqui com o baralho cigano famoso, tô aqui com os dados astrológicos, baralho dos anjos ou tarô dos anjos, né? Carta dos lírios, carta dos pássaros, carta número um, carta número 2. Você escolhe uma das duas para energia geral ao final do vídeo, como eu sempre faço, tá bom? Lembrando, lá no Instagram eu parei de postar os horóscopos diários, porque eu fazia na verdade não, eu não fazia, era um horóscopo que outras pessoas faziam e eu publicava. Mas mesmo assim, algumas coisas daquele horóscopo eu não gostava, mas eu publicava. Só que aí decidi parar. Esse era um dos motivos, mas também porque as pessoas começaram a parar, a diminuir a quantidade de likes, né? Então, não diminuiu 100%, vamos dizer assim, mas diminuiu uns 20, 30%, né? E para mim isso é muito. Então eu sempre reparo nos vídeos se tem muitos likes, porque se eu percebo que a quantidade de likes está caindo, eu vou entender, olha, o povo não está gostando mais, é hora de eu trocar de conteúdo. Então, se você gosta muito do horóscopo diário, deixe sempre, sempre o seu like, porque é por aí que eu vejo, se eu ver que está caindo a quantidade de likes, porque às vezes pode ter um monte de acesso, né? Os meus vídeos têm uma boa quantidade de acessos, né? Comparando com outros canais de signos. Na realidade, o meu horóscopo diário é o mais visto do YouTube, né? No Brasil, na língua portuguesa, né? Português brasileiro. E, enfim, mas eu não olho tanto assim a quantidade de visualizações, porque às vezes a pessoa tá vendo, mas não tá gostando. Então não é garantia, né? Agora o like é sinal que a pessoa tá gostando, que a pessoa quer que continue, quer mais e tudo mais. Então deixe sempre o seu like, ele é muito importante. Eu não falo para não ficar cansativo toda vez ficar pedindo like. Antigamente eu pedia, mas ele continua sendo tão importante quanto era, entendeu? Então você que gosta e acompanha todos os dias deixa o seu likezinho aí que não vai cair teu dedo, viu? Tá bom? Porque aí depois, se algum dia eu tirar o horóscopo do ar, aí não pode reclamar, já é tarde demais, né? Então, enfim, vamos às previsões aqui? Então vamos lá, que Deus nos abençoe e vamos lá. Lembre-se da corrente de orações, seu amém sempre muito importante, deixa ele aí nos comentários para o seu nome entrar e você já sabe pronunciar a quantidade de vezes que eu indico no teu signo, ok? Então vamos lá. Áries, chegou a tua vez. Área da saúde, carta do urso. O urso pode falar de preguiça, de o seu corpo um pouquinho mais cansado, mais lento, e tudo aquilo que ocorre em decorrência disso. Ou seja, se você já tem algum problema, o seu corpo tem lentidão para se recuperar, por exemplo. Entendeu? A área profissional é a carta dos ratos. Os ratos representam situações ali cansativas, né? Pode ser uma situação cansativa ou às vezes uma pessoa cansativa. Também pode simbolizar alguém ali te levando aos extremos, te fazendo perder o eixo, perder a concentração, o gosto pelo trabalho, né? Então você tem que ter sabedoria para lidar com isso. Olha, se você vai passar por entrevista, cuidado porque você pode sentir ali que as coisas te esgotam um pouco, né? A situação, as questões, as perguntas, o teste, o que for ali que surja. Agora, se você está à procura de vaga, também não é o período ideal, tá? Tenha paciência aí, porque essa carta muitas vezes indica que não, você não tem uma certa paciência, então é preciso aí de depositar sua confiança em Deus. Área amorosa, a carta do chicote. O chicote representa a facilidade de haver desentendimento, de não conseguir combinar as coisas com a pessoa amada. Quando eu falo desentendimento, não precisa ser um bate-boca, uma briga. Mas às vezes, por exemplo, quer combinar uma coisa, você quer, a pessoa não quer. Aí fica aquela situação de desentendida, porque vocês não entram em um consenso, né? Então, enfim, não é um dia bom para ficar combinando as coisas, querer pedir as coisas pro outro, porque é um dia de dificuldade ali de se encaixar com a pessoa. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Não espere grande coisa hoje, é até bom que você fique no teu canto. Se você não tem alguém, também a mesma coisa. Ficar no teu canto é o melhor para hoje. Bom, sua cor é o
castanho, bem clarinho mesmo, pode restar 4 vezes versículo da corrente, dados astrológicos falam. O lado bom, mesmo havendo essa questão um pouco cansativa no trabalho, diz que você consegue preservar a rotina, ela é sagrada para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Touro, vamos lá? Touro, deixa eu só ajeitar aqui as cartas e vamos lá. Área da saúde é a carta do ataúde, o caixão, né? Presta atenção, como eu sempre falo, é uma carta que indica que você provavelmente é aquele dia que você tende a não se alimentar bem, a não ingerir bem os nutrientes, tá faltando alguma coisa. Por exemplo, ó, antigamente, olha a minha mão, antigamente a minha mão, ela tinha várias pelinhas saindo, né? Quando eu era criança, porque vim de família pobre, alimentação muito precária. Quando a sua pele da mão, por exemplo, está descascando, é sinal de que está faltando nutriente no teu corpo para regeneração dos tecidos, entendeu? Então presta atenção. Eu estou citando um exemplo, mas às vezes a gente acha que está tudo bem, não está tudo bem. Se a sua mão está descascando e você não trabalha pesado com alguma coisa química que afeta a mão, então é falta de nutrientes, por exemplo, entendeu? Mas vamos lá. Área profissional, carta do Sol. Carta do Sol fala de facilidade de realização, energia positiva para o cumprimento dos teus deveres e dos teus planejamentos, tá bom? Aquilo que é importante, põe em pauta hoje porque o dia favorece. Se você vai passar por entrevista, também diz que as condições te auxiliam, basta você saber externalizar ali a tua capacidade, a tua qualidade. E veja o horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, é um bom momento para descobrir oportunidades e se candidatar, tá? A área amorosa é a carta da raposa. A raposa, ela representa muito aí as desconfianças, pode simbolizar uma mentirinha, alguma coisa ali que não está sendo dita, ou da sua parte ou da parte da pessoa, tá? Então, tem que ficar de olho. Não precisa ser uma grande mentira. Às vezes a pessoa, por exemplo, você pergunta, você está bem? Às vezes a pessoa não está bem, alguma coisa ali a entristece, mas ela fala que está bem. Então não necessariamente é uma mentira grande. Mas essa carta pede para você ter mais atenção, né? Porque as coisas não aparentam, não são o que aparentam ser. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Ainda há muito o que ser descoberto nessa situação. E se você não tem alguém, normalmente essa carta não representa ainda alguém, pode às vezes simbolizar alguém ali que até fica de olho, mas não necessariamente que se aproxime, que você fica sabendo, tá bom? Bom, sua cor hoje é o azul marinho, pode recitar aí 7 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Aqui também está falando de dificuldade de manter a rotina de casal também, né? Aquela coisa padrão, você pode sentir que hoje sai um pouco do padrão, mas num sentido um pouco ruim, dificuldade de cumprirem, por exemplo, as coisas que vocês costumam fazer juntos ou ali no dia a dia de vocês. Lembre-se aqui da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Então, Gêmeos, vamos lá. A área da saúde é o livro. O livro pode falar de exames, necessidade de você rever o que você está fazendo, como está cuidando. Sempre fala que alguma coisinha, alguma peça está faltando encaixar nesse quebra-cabeça para a situação ficar ok, tá? Muitas vezes é da sua postura que precisa haver a correção. Área aqui profissional, a carta do ramalhete. Ramalhete representa muito alegria, facilidade de agradar e ser agradado ou agradado, né? É um bom momento para manter a boa convivência, ver dali surgirem coisas boas, né? Você sabendo lidar com as pessoas, agradar, conquistar, cativar as pessoas, é uma carta de alegria, de felicidade, de energia positiva e sintonia dentro do ambiente profissional. Você vai passar por entrevista, também é a mesma coisa, você cria ali um clima muito agradável, isso te favorece, mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura, muitas vezes essa carta pode simbolizar que você tem facilidade ali de, com o seu carisma, conquistar oportunidades, nem que seja para entrevistas. Então você casse e cative, use, exercite isso, tá? Área amorosa é a carta da torre, e a carta da torre é uma carta menos dada a relacionamento, a aproximação, é uma coisa mais solitária. A torre, ela é ali sozinha, né? Então, representa muito pouco contato, pouca interação, sabe? Pouca conexão e sintonia. Mas
é um dia bom ali para você cuidar mais da sua própria vida e deixar as coisas amorosas um pouquinho para depois, tá? Você está conhecendo alguém a mesma coisa, não estranho, o clima não está dos melhores, dos mais íntimos. Não é que tá ruim, mas também não é aquela coisa muito próxima, entendeu? Se você não tem alguém também, o dia não é para novas aventuras no amor. Bom, sua cor é o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos dizem, tá? É, você pode ter dificuldade ali para fazer alguma coisa a nível financeiro. Normalmente, do jeito que está aqui, é saldar alguma dívida ou comprar alguma coisa, você acaba deixando para depois por conta de dinheiro mesmo. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Câncer, chegamos a ti, área da saúde e as estrelas. É a bênção espiritual, é a regeneração, a mão de Deus sobre o teu corpo aí, melhorando, restaurando as tuas forças, tá bom? Área profissional, a dama. Olha, a dama para mim ela sempre representa um dia ali que você pode sentir que as situações são mais difíceis de resolver. Normalmente você sente que não dá conta da situação ou que a situação foge um pouco da tua capacidade de lidar, às vezes muito trabalho, muitas coisas para fazer, e você pode sentir que é um dia que às vezes você tem até que distribuir tarefas para outros dias ou até para outras pessoas, né? Mas enfim, todos nós passamos por isso e é preciso que você tenha coragem para enfrentar a situação de frente, né? Olha, se você vai passar por entrevista, muito cuidado, essa carta pode representar, assim, que você demonstra uma certa insegurança, então isso não te favorece, pelo contrário, atrapalha, então você tem que corrigir essa situação. Se você está à procura de vaga, olha, primeiro você tem que acreditar em você, porque essa carta pode simbolizar falta de confiança, né? E aí as coisas não andam mesmo. Área amorosa é a carta do barco. Então, o barco representa inconstância, né? Então, assim, tenha paciência, porque muitas vezes essa carta ela fala de inconstância e também de lentidão para fazer o que você quer dentro da vida amorosa. Então é preciso ali de você saber manusear, ter paciência, aquilo que você está tentando fazer dentro da relação. Normalmente você não consegue fazer hoje, tem que esperar um pouco mais, há atrasos, evite planejar muitas coisas para hoje, porque como é uma carta que fala de lentidão, pode falar de atraso, pode falar até às vezes que você deixa para outro dia, para depois, para outro momento, seja você ou seja a pessoa amada. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, tá? É preciso aí ter paciência para saber enxergar a evolução dessa relação. Se você não tem alguém, a carta do barco, ela representa ainda que você tem que continuar a procura, tá? Porque ainda não é um período dos mais favoráveis. Bom, olha só a cor. Eu vou te indicar aí. Os dados eles ficaram meio tortos assim pela metade, né? Então não passaram uma mensagem. Bom, mas vamos lá. Você pode usar azul bebê e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Essa combinação normalmente fala de dificuldade para terminar coisas a nível estudantil, de estudos, né? Seja estudo escolar ou às vezes estudo universitário. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Bom, Leão, chegou a tua vez, Leão. Área da saúde é o parque. Presta atenção, essa carta muitas vezes representa a facilidade de pegar coisas das pessoas, como estamos em uma época que tem muito vírus para pegar, então se previna mais. Essa carta diz que dá para você se prevenir, mas é uma carta de atenção, viu? Não descuide. A área profissional é a carta da cruz. A cruz fala de situações ainda complicadas que muitas vezes você não consegue encontrar ainda a solução. Ainda tem que saber levar, se ajustar, cortar uma coisa dali para conseguir pegar, acular. Então você tem que ter essa paciência e ponderação, entregar nas mãos de Deus. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também complicada. Situações ali te deixam na saia justa e você precisa estar mais preparado possível. Então, já sabe. Se você está à procura de vaga ainda, é um período ali de se sacrificar, né? Então, ou seja, não dá para ter ainda o que você quer, mas mantenha a fé e redobre as suas orações. Área amorosa, a carta da carta. Uma carta boa para se comunicar, uma carta boa para interagir.
É uma carta boa para puxar assunto, conversa, né? Às vezes está querendo saber da pessoa. Como irrita quando a gente tenta puxar assunto com uma pessoa, a pessoa não responde, né? Parece que a pessoa faz desfeita ou que não dá prioridade. Então, pelo menos a conversa dá para desenrolar e que já é alguma coisa, né? Bom, se você está conhecendo alguém, você está conhecendo alguém é a mesma coisa, né? É um dia ali para puxar assunto, para deixar a coisa rolar, mesmo que na conversa já é alguma coisa. E se você não tem alguém, muitas vezes essa carta favorece, sim. Ainda mais se você tiver perfil em redes de relacionamento. Muitas vezes quando essa carta pode representar você recebendo mensagenzinhas, convitezinhos, entendeu? Então fica de olho, se não tem, crie as suas redes aí. Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar rosa bem clarinho, pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos falam, olha, existe um pouco assim de falta de gosto hoje por questões mais sexuais dentro do relacionamento, né? Parece que você não tá no clima. Ou a relação em si não tá no clima. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Virgem, para nós, o que tem área da saúde é as nuvens, é o psicológico, é prestar atenção aos teus pensamentos, né? Às vezes cansaço mental, às vezes preocupações. Então você tem que olhar mais a sua saúde mental, tá? E procurar dar prioridade a ela. Área profissional, a carta da criança. Criança é bom, é uma carta boa porque é uma carta que fala de você consegue destensionar assuntos profissionais, né? Você consegue lidar com um ritmo mais light, mais leve, menos pilhado, como a gente diz, né? Menos frenético. Então, uma carta boa assim para você reduzir o ritmo e saber levar a vida profissional com mais tranquilidade, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta ela pode simbolizar inexperiência. Se às vezes pode ser inexperiência com a vaga ali a qual você se candidata, ou pode ser inexperiência para passar pelas coisas que a entrevista vai te pedir. Então, cuidado com isso, todos os casos, aspectos aí a amadurecer para não rodar. Bom, se você está à procura de vaga, olha, a minha intuição está falando que ainda não, tá? Procura amadurecer mais aí os teus conhecimentos, a tua percepção do mercado de trabalho. A área amorosa é a carta da serpente. A serpente ela representa a pessoa intriguenta. Normalmente uma pessoa de fora da relação. Pode ser uma sogra, um amigo, uma filha, pode ser coisas desse tipo. E você tem que blindar a relação e ficar de olho nesse tipo de questão. Se às vezes a pessoa chegou brava, você não sabe o porquê, pode ter certeza. Tem um ser aí atrapalhando as coisas, às vezes esquentou a cabeça dessa pessoa, tá? Ou pode ser que esquente a sua cabeça, né? E aí você tem que ter esse devido discernimento. Bom, de qualquer modo, a regra básica é fortalecer a oração para evitar inveja, né? E saber calar, ou seja, não ficar espalhando muitas coisas da sua relação para evitar que pessoas possam aí se aproximar e estragar a sintonia entre vocês. Bom, quem está conhecendo alguém também, às vezes essa carta pode até indicar amante, caso a pessoa tenha, né? Ou uma pessoa tentando disputar com você, essa mesma pessoa, enfim. E se você não tem alguém, olha, é bom não se aproximar de pessoas hoje. Se vier alguém, desconfie. Ainda o mar não está para bom peixe. Se aparecer, pode ser uma piranha querendo só arrancar pedaço. Bom, estas são as previsões aí para você. Sua cor dourado, pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Essa combinação aqui simboliza, olha, bom momento para se planejar. Às vezes está precisando planejar, combinar alguma coisa com amizades. Essa combinação aqui fala muito a favor disso, viu? Lembre-se aí da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe, amém? Libra, área da saúde, Libra. O homem ou cavalheiro é uma carta boa para fortalecimento, regeneração aí se você precisa. Área profissional, os pássaros. Então, favorece muito no âmbito da comunicação, da negociação, exposição de ideias. Ótimo dia para marcar uma reunião, por exemplo, que você vai saber
ali lidar, falar, é aquele dia que a gente está mais inspirado, né? Enfim, então favorece. E se você faz vendas, pratica, trabalha em comércio, coisas assim, essa carta favorece porque as palavras se encaixam muito bem aí na tua mente e na tua boca. Bom, se você vai passar por entrevista, a mesma coisa, sabe? Você consegue ali encontrar papo, deixar a conversa rolar e isso só te favorece. Agora, veja o seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, normalmente essa carta fala de bom momento para fazer contatos profissionais, né? Não que necessariamente já vai aparecer uma vaga, mas jogar teu nome na praça, buscar informações, isso faz toda a diferença. Área amorosa, a carta do coração. É uma carta ótima. Na verdade, do baralho inteiro é a carta que fala mais de amor, tá? É uma carta que representa amor, sentimentos fortes e intensos dentro da relação. Pode representar você querendo se doar mais. Há favorecimento aí para você intensificar o desejo, o sentimento, a emoção dentro da relação, tá? Então aproveita, porque é um momento ali para se deleitar, para contagiar. Até mesmo se o signo da pessoa não estiver muito no clima, você consegue trazer essa pessoa para o clima, tá? Então basta ali um esforcinho seu que as coisas mudam. Sabe o que eu lembrei falando disso? Não tem aqueles desenhos, até mesmo filme antigo, que às vezes a mulher beijava o homem no rosto, não na boca, e o homem ficava avermelhado? Ou seja, né, a mulher conseguia ali despertar as coisas no homem. Tinha uns filmes assim antigamente, né? Bem antigamente mesmo. Bom, porque hoje em dia beijo no rosto para a maioria das pessoas é coisa de criança, né? Mas enfim, tempos mudaram. E então eu lembro muito dessas coisas que assim, você conseguindo seduzir a pessoa e deixar a pessoa no clima, né? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, com as palavras, com os gestos, com o olhar, seja o olhar perto da pessoa, às vezes por uma chamada de vídeo, porque a gente sabe da situação que não favorece estar perto dos outros, então enfim. E se você não tem alguém, é hora de encantar, sim. A magia está no ar. A magia da sedução, a magia do amor. Então você pode se dedicar às paqueras porque bons frutos você terá. Sua cura é o vinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, tá? Você pode sentir dificuldades para planejar o seu financeiro, né? Na verdade, do jeito que sai aqui, diz assim que você se desengana um pouco com planos, né? Sabe, como se você perdesse um pouco as esperanças, mas tem aí que nutrir o seu interior de bons sentimentos e fé. Lembre-se aí da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Escorpião, área da saúde é a chave. Se você tem problemas, essa carta muitas vezes indica que você pode encontrar formas de melhorar, tá? Muitas vezes, para mim, essa carta representa coisas caseiras que você faz ali e consegue ajeitar um pouco mais, o que não dispensa assuntos profissionais, caso você tenha essa necessidade. Mas sempre fala que você consegue fazer coisas que melhoram a tua saúde, a tua vitalidade, a tua disposição. Área profissional, a âncora é uma carta de rotina. Sempre falo, quando ela sai, as coisas não mudam, elas continuam ali no mesmo padrão. Tende a não haver mudança, seja para melhor ou para pior. É bom ali para manter a rotina, aquilo que você já faz todo dia, tá? Se você vai passar por entrevista, ela causa boa impressão. Só que diz assim que você tem que tomar cuidado porque você precisa ter uma coisa especial, né? Um destaque. Causar boa impressão não basta, tem que se destacar. E você tem um pouco de dificuldade nisso. Então veja isso com atenção. Se você está à procura de vaga, essa carta pode representar oportunidades, se encasse, olhe, tem um olhar biônico para encontrar as oportunidades e se candidatar, tá? A área amorosa é a carta da árvore. A árvore, sempre falo, é a carta da colheita, né? É momento de receber aquilo que você tanto planeja, tanto cultiva dentro da relação. Só que se você cultiva coisas ruins, também receberá coisas ruins, viu? Mas hoje vem o resultado de coisas que você já está fazendo dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se você é aquela pessoa que está se esforçando muito para conquistar o outro, hoje é aquele dia que você vê o resultado, entendeu? Por exemplo, se você não tem alguém,
Olha, se não te aparecer ninguém, é sinal de que você não tá fazendo um bom plantio, viu? É sinal que tá precisando mudar a estratégia para encontrar novas pessoas. Bom, sua cor é o verde água, pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, o dado mexeu aqui, mas eu já tinha visto, viu? Não sei se você viu. Ó, aqui tá falando assim que tá faltando um pouco de conexão, de sintonia física, de, sabe, aquela química, né, dentro do relacionamento, pelo menos hoje. Enfim, é ter paciência e saber lidar. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Sagitário, área da saúde aí é a carta da Lua. A Lua representa ter cautela com sentimentos, emoções intensas, às vezes pode falar de questões que afetam a tua saúde ou o teu sono, né? Então você tem que cuidar do teu coração. Se o seu coração estiver bem, não há o que temer, tá? Área profissional trevo, carta de sorte, bom agouro, energias que contribuem para o bem dos seus assuntos profissionais. Então, o que tiver que fazer, faça, porque o universo está dando aquele empurrãozinho a mais, tá? Lógico que a gente tem que ver duas coisas. Uma é a tua competência e a outra são as situações. Porque às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, mas parece que o dia não colabora, vai contra ela. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o dia está muito bom, mas a pessoa não tem capacidade, não estudou, não se aprimorou, não tem conhecimento naquilo que ela precisa fazer. Então, não é porque você tem sorte que tudo vai dar certo, porque a sorte ela fala muito que as coisas fora de você colaboram, mas o que tem dentro de você, o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua experiência, você também tem que ter a sua parte também na história, né? Se você vai passar por entrevista também, as condições favorecem, basta que você saiba aplicar aí o teu potencial para causar bom resultado. Se você está à procura de vaga, caça sim, porque essa carta fala de vagas para você se candidatar. A área amorosa é a foice. Então, a foice normalmente fala ali de coisas que precisam ser alteradas, retiradas. Normalmente fala que alguma coisa está te incomodando ali que você quer arrancar, retirar, remover dessa relação, né? E assim, cuidado. Veja como está a pessoa amada, porque se ela não estiver numa boa vibe, ela pode se incomodar com essa atitude sua de muitas vezes querer ali alterar as coisas dentro da vida amorosa, né? Mas às vezes uma coisinha que você muda a pessoa já acha ruim se ela tiver num dia mal. Então você tem que levar isso em consideração. Se você está conhecendo alguém também, muito cuidado, viu? É muito delicado querer ali mudar as pessoas ou as coisas em época ali de conquista, né? Isso pode cortar o barato, então você tem que ter ponderação. E se você não tem alguém, essa carta pode simbolizar que ainda você está fazendo ajustes na tua vida, né? Para conseguir abrir a tua vida para o amor. Às vezes está organizando as coisas em família, ou às vezes está tentando resolver coisas no trabalho que te ocupam mais, enfim. Mas ainda não é tempo de novas conquistas, é tempo de você ir ajeitando aí as questões amorosas, as questões da sua vida para abrir as portas para o amor, tá bom? Olha, sua cor é o bronze, pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, muito cuidado, principalmente se você tem dívidas, tá? Porque pode, normalmente quando sai essa combinação, pode haver cobrança, pessoas te cobrando, empresa te cobrando, entendeu? Se você está devendo dinheiro para alguém, às vezes essa pessoa pode te cobrar hoje. Muitas vezes essa carta é sinônimo de, essa combinação é sinônimo de cobrança e você evite pedir dinheiro para alguém, evite fazer negociação de dívidas, porque é um dia que o mar não tá para peixe quando o assunto é esse, tá? Vai dar é o inverso. É capaz da pessoa recusar, então não está favorável para esse tipo de assunto. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Capricórnio, área da saúde, o cavaleiro. Início de melhora se você tem algum problema. Agora, se não tem problema, só não abuse, porque a energia tá boa, mas também não vai extrapolar, viu? Área profissional é a carta da cegonha. A cegonha fala dos imprevistos, de circunstâncias fora do comum, fora do eixo, né? Normalmente, se você trabalha em coisas que são muito regradas, para tudo tem horário, é um dia que você sente mais dificuldade, porque as coisas ali, elas fogem do rotineiro, do padrão. Então toma cuidado com isso, viu?
porque essas alterações elas podem ser para bem ou para mal, tá? Agora, se você vai passar para entrevista, cuidado, tenta ter o plano A, o plano B, o plano C, porque essa carta sempre fala de coisas que fogem do teu controle, tá? Se você está à procura de vaga, a situação ainda também não está no teu controle, ela está um pouco avoada. Você tem que ter paciência, né? Porque as coisas estão mudando. O lado bom é que a situação está passando por um movimento ali. Antes mudar do que ficar parado, né? Então, só que tenha paciência. A área amorosa, a carta do anel ou da aliança, é uma carta que fala do entrosamento, da parceria entre vocês, né? Muito bom para combinar as coisas. Tá precisando se acertar com a pessoa, tem algum assunto ali que ficou com pontas soltas, é hora de amarrar essas pontas, de juntar essas pontas, entendeu? Então essa é uma carta muito boa para se unir à pessoa, para você conseguir ali combinar as coisas, sentir ali que dá para receber a colaboração da outra pessoa e você também colaborar com esse relacionamento, né? Então é muito bom para isso. Se você está conhecendo alguém, olha, muitas vezes, se o horóscopo mensal estiver marcando ali como favorável para firmar relacionamento sério, hoje é o dia ali para você começar a tocar nesse assunto, a outra pessoa está mais aberta a isso, entendeu? Se você não tem alguém, olha, depende muito da minha intuição, e hoje a minha intuição está falando que ainda não é a hora. Há dentro de você uma certa vontade, mas pede para esperar, tá bom? Olha, sua cor é o dourado, pode recitar 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Essa combinação favorece muito se você estuda, porque diz assim que você está no pique, que você se sente melhor e até tem mais curiosidade, o que pode favorecer aí nos teus estudos. Bom, estas são as previsões e que Deus te abençoe. Então, Aquário, vamos lá? Área da saúde peixes, é uma carta de fortalecimento, sim senhor, sim senhora, tá? É uma carta que representa energia mais positiva aí para ver restauração do teu corpo e principalmente é uma carta que favorece muito, olha, tua alimentação ela é sagrada, viu? A alimentação te leva mais longe aí até cria melhoras para você. Lógico que a alimentação sempre é importante, mas tem dias que às vezes um alimento ali importante pode fazer a diferença na nossa restauração e recuperação, entendeu o que eu quis dizer? Área profissional, a carta da casa. É uma carta boa para trabalho em grupo, para se unir mais às pessoas que trabalham contigo, tá? Para se entender melhor com elas. Então, isso é o primeiro passo ali, um dos, né, para você progredir. Se você vai passar aí por entrevista, olha, é uma carta de harmonia, então favorece entrosamento entre vocês, mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação, né? Se você está à procura de vaga, a carta da casa representa muito aí que ainda não é hora. Tem que ter ali uma certa espera e confiar em Deus. A área amorosa, os lírios. A carta dos lírios ela é boa em um certo sentido, ruim em outro. Boa no sentido de que é uma carta tranquila, pacífica, relax, como a gente fala, né? Então, assim, dá para ter tranquilidade dentro do relacionamento. Agora, não é aquela coisa alvoroçada de grandes amores, grandes paixões, né? O sexo avassalador, terrível, né? Carnívoro. Então, assim, se você gosta do tereco-teco, hoje o tereco-teco não tá tão terequetado. Bom, mas favorece para ter ali um momento mais tranquilo, tá? Então, se houver algum problema, por exemplo, a situação fica mais branda. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, tá? Não espere mais que isso. Se você não tem alguém, aproveita, fica mais tranquilo ali, porque essa carta diz também que você está num clima de mais sossego, não promete grandes acontecimentos no campo do amor, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar e você pode usar o amarelo bem clarinho mesmo, bem puxado quase pro branco, tá? E pode recitar aí 5 vezes versículo da corrente, dados astrológicos, olha só. Então, diz que alguma coisa está te incomodando. Quando sai essa combinação, pode representar, normalmente é barulho, entendeu? De alguma espécie. Às vezes vizinho reformando casa, às vezes
vizinho fazendo alguma coisa que incomoda, ou às vezes até dentro da tua casa, às vezes os filhos gritando, bebê chorando, mas normalmente é que fala de barulho que te irrita, entendeu? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Peixes! Oh, meu querido, minha querida, alma querida, área da saúde, a montanha. Montanha revela muitas vezes corpo tenso, necessidade de descansar mais. Você sabia que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente se acostuma tanto com o corpo um pouco mais tenso e travado, que só quando a gente dorme melhor, descansa melhor, a gente percebe como estava. Então repara, faça essa experiência, tá? Área profissional, sai a carta dos caminhos. Os caminhos representam aí circunstâncias que te colocam em dúvida. Normalmente, quando sai essa carta, não é um dia bom para decidir, porque você ainda está com um pé lá e outro cá. Então, tem que ter paciência, ponderar aí as alternativas, as opções e deixar para decidir um outro dia. No momento é melhor para pensar do que para decidir, tá bom? Você vai passar por entrevista, cuidado, essa carta pode revelar dificuldade ali de passar confiança, certeza para outra pessoa. Isso pode te gerar prejuízos na entrevista. Se você está à procura de vaga, muitas vezes fala que a situação te deixa um pouco perdido, perdida. É preciso ainda que você reavalie, pense mais em uma estratégia. Recomendo que você veja o horóscopo mensal, porque lá muitas vezes eu te dou um norte, isso pode te ajudar a pensar melhor nos assuntos. Bom, área amorosa, a carta do cão. O cão representa que a situação tá o cão. Mas fica em paz porque no baralho essa expressão ela é mais que positiva. Então o cão representa muito facilidade aí de ter da outra pessoa o companheirismo, a aceitação, né, a cumplicidade. Muitas vezes quando sai essa carta, ela é uma carta até símbolo de perdão. Às vezes se você fez alguma coisa que você se sente na necessidade de pedir perdão ou de pedir que a pessoa ali reveja a situação, é um dia que a pessoa está com essa energia mais aberta. Então favorece, peça, fale, converse, tá bom? Mas é uma carta que de modo geral diz que a pessoa tende a estar com os muros, sem muros, vamos dizer assim, né? Ou seja, sem bloqueio, sem armadura com você, porque às vezes a pessoa parece que se bloqueia, forma uma casca, e muitas vezes quando sai essa carta a pessoa está de coração mais aberto, né? Não tô dizendo aí que vai surgir muito amor, muito sexo e coisas assim, mas que a pessoa ela está mais aberta para te ouvir, para te entender, para tentar até te acolher. Se você está conhecendo alguém, essa carta representa também facilidade ali de haver acolhimento, sintonia, de amizade, né? E a amizade ela já é um ponto importante, então dá para você trabalhar isso aí dentro. Se você não tem alguém, olha, para mim, para outros cartomantes essa carta representa, para mim não. Para mim eu bato o martelo que não. Essa carta fala mais de amizades, de facilidade de ter companheirismo, de pessoas ali queridas, mas que não necessariamente tem a ver com amor. Mas dá para suprir um pouco essa carência, a necessidade de ter alguém com quem conversar e passar o tempo, ok? Bom. Sua cor, vou te indicar. Olha, você pode usar aí o azul escuro, tá? Recitar 7 vezes versículo da corrente, dados astrológicos falam. Olha, presta atenção, tá? Aqui normalmente, quando sai essa combinação, você pode sentir dificuldades no trânsito, viu? Principalmente se você tiver que sair. Muitas vezes é congestionamento ou coisas ali que te atrapalham em informações erradas. Às vezes uma placa apagada que a gente não consegue ler, depois aquilo estorva, a gente não sabe para onde vai. Então, enfim, coisas do tipo, tá? Tenha ali mais atenção. Bom, estas são as previsões. Agora nós temos aqui a energia geral. Deixa eu recolher aqui o baralho, tá bom? Vamos lá. Quero te dizer, disse lá no comecinho, mas eu vou ser rápido aqui. É só para te falar uma coisinha. Deixa o seu like, ele é muito importante, viu? Eu avisei lá no começo do vídeo, eu parei lá no Instagram de postar um horóscopo diário que eu fazia diferenciado aqui. Não é que eu fazia, é que eu postava, porque não era eu que fazia, tá? Enfim, um dos motivos foi que, assim, aquela previsão ela nunca me agradou muito, porque não sou eu fazendo e tinham coisas ali que eu queria muito mudar, mas
eu não tinha tempo, então eu deixava uma outra pessoa fazer, entendeu? E enfim, e postava lá. Só que eu decidi parar porque eu vi também que tinham pessoas ali que não estavam curtindo tanto, o número de curtidas caiu, né? Então eu falei assim, então vou aproveitar e tirar, porque eu também não tô gostando muito, também tem pessoas ali parando de curtir. Então, enfim. Aí tirei. Isso, eu falo isso para você entender a importância de você deixar seu like, porque é pela quantidade de likes que eu percebo se ali as pessoas estão querendo mais, estão gostando. Porque não adianta olhar só a visualização. Às vezes a pessoa assiste por assistir porque não tem outra coisa. E às vezes aquilo não, ela assiste, mas não gosta tanto. Então, enfim, não dá para ter como métrica só a quantidade de visualizações, né? Então você precisa deixar o seu like. Porque se eu vejo que a quantidade de likes está caindo, aí eu começo a ver, olha, o povo tá perdendo o interesse, tá assistindo, às vezes assiste, mas não gosta tanto, não é bem aquilo que quer. Então, enfim, deixa o seu like, é difícil de eu pedir, né? Antigamente eu pedia, mas hoje em dia eu falo tanta coisa, eu falo igual uma gralha aqui, tantas previsões, tantas coisas, né? Então, enfim, e eu fico aqui na espera, na expectativa que você sempre deixe o seu like, sabendo da importância dele. Então, você que sempre me acompanha todo dia, deixa o seu like todo dia, porque se eu ver que a quantidade de likes está caindo, eu vou entender que as pessoas estão perdendo o interesse e vou chegar à conclusão de parar o horóscopo, né? E aí depois não tem como chorar ou falar alguma coisa, porque se você gosta, deixa o seu like. É o mínimo que eu peço para você poder aí me sinalizar que você quer mais, tá? Bom, vamos então às previsões aqui. Se você escolheu a carta dos pássaros, carta da força, eu adoro essa carta, né? Eu sempre falo, você vê um leão aqui e no caso aqui um anjo, porque é o baralho dos anjos, né? Que representa o quê? Olha, a fera sendo domada, os problemas sendo controlados, né? Então essa carta ela é muito boa, ela representa que é um dia que mesmo que haja problema, pode haver, você consegue ali manter ele sob controle. O leão não te come, os problemas não te comem, entendeu? Não te esgotam, não acabam com você. Você sabe lidar com eles, administrar eles, de modo que o seu dia tem equilíbrio. Então uma carta de equilíbrio diz que você também tem força, você confia mais no teu potencial. Isso faz toda a diferença para você organizar o teu dia e ter um bom rendimento, tá bom? Se você escolheu a carta aqui dos lírios, é a carta da lua. Aí essa carta é um pouquinho mais difícil, né? Essa carta fala da escuridão, e na escuridão muitas vezes a gente tem medo, né? Coisas desconhecidas, você pode ter coisas que te geram medo, coisas ali que você não entende bem, não sabe, será que aquilo vai ter resultado, não vai, será que fulano tá gostando, não tá gostando, será que tá acontecendo alguma coisa, não tô conseguindo entender aquilo direito. Essa carta fala muito de coisas do tipo. E você vai ter que ter fé em Deus e entregar nas mãos de Deus, mesmo que você não saiba lidar com as circunstâncias. Essa carta pede para você ter humildade, né? Você não está entendendo a situação, está com medo de alguma coisa, então não vá lá e faça. Não é aquele dia para você ir lá e enfrentar os medos. É o dia de você ficar quietinho, realmente pedir que Deus te dê sabedoria para lidar, mas não lidar hoje, né? Deixa hoje o dia passar, porque normalmente quando sai essa carta, aquilo que você está temendo, aquilo que você tem medo, aquilo que você está com receio, não é bom você pôr a mão. Se você pôr a mão, você vai estragar ou vai se estrepar, tá? Então presta atenção e deixa para um outro dia. Bom, essas são as previsões, que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui. Povo de Deus, né? Bênçãos, alma querida, alma bendita.